Essa imigração mais antiga, ela teve como objetivo povoar o sul do país e fazer do sul do país um polo agrícola. Por isso que os agenciadores também procuravam fazendeiros, agricultores na Itália para poder construir esse sul do Brasil que inicialmente seria agrícola. Depois que ocorreu a abolição dos escravos, né? Os escravizados, aliás, saíram das fazendas, né, em direção às cidades. Os que restaram eram poucos. Então, o que a elite brasileira decidiu? Vamos trazer imigrantes, vamos trazer pessoas oriundas da Europa para trabalhar nas fazendas de café. Eles estavam sujeitos a ir para qualquer lugar onde tivesse alguma coisa para comer. Na verdade, eles foram enganados pela questão da fartura, que chegaria na América e aí teria comida à vontade, etc. E trabalho. Na verdade, mesmo, eles não sabiam onde estavam. Quando chegaram no Brasil, não sabiam onde estavam. E aí já pegava aquelas famílias grandes e levava para a fazenda trabalhar. Como as casas eram poucas, os fazendeiros precisavam de famílias grandes. Então eles não perguntavam assim, quantas pessoas são? Perguntavam quantas enxadas são. E aí quando ele veio para o Brasil, ele formou família e teve 11 filhos, né? Pra que eu falo, a gente pergunta, meu Deus, tantos filhos, mas os filhos eram muito importantes para a sobrevivência da família, né? Então, porque uma família com muitos filhos é uma família que tinha muito trabalho, que tinha muita mão de obra de trabalho. E aí conseguia sobreviver, conseguia prosperar. O meu avô e mais um irmão e 3 irmãs desembarcaram em Santos e pegaram o trem e vieram para Curitiba. E chegando aqui, procuraram os parentes aqui na Água Verde, no bairro da Água Verde. E como meu bisavô era agricultor, ele começou a plantar. Mas a região da Água Verde não era produtiva, aí que ele foi para o bairro de Umbará. E começaram a plantar. Plantar uva, plantar feijão, milho, né? Para começar a sobreviver. O meu bisnono e o meu nono, eles passaram a fazer alguns trabalhos na área da agricultura. Mas, na verdade, quando teve um trabalho definitivo, era colher capim para fornecer o exército para tratar os cavalos. Se dedicavam à agricultura. O meu avô nasceu em Bento Gonçalves. E aí ficou nessa região, não tenho o relato de quantos anos ele se mudou para Getúlio Vargas. Então, e aí criou uma família, né? Eram 10 filhos do meu avô. E o meu pai era um dos últimos filhos que ficou com um, cuidando do meu avô e da minha avó. Meu pai tinha vaca, tirava leite e ia vendendo no Colombo. Tudo o dia com 3, 4 litros de leite e vendia no Colombo. Entregava para a turma ali, para poder viverem, né? Porque eram pobres também. Daí eles tinham pareiral, milho, tinham vaca de leite, cavalo, carpideira, arado de mão. E no caso tinha o quê? Aí começaram a plantar pareira. Na verdade, eles não sabiam porque não sabiam como que era aqui no Brasil, né? Daí que eles foram se engrenando e vendo o que dava e foram plantando. Então, houve um movimento todo, uma política, né, de promoção dessa imigração que acabou atraindo, então, os italianos e, sobretudo, dessa região também, que formados por famílias grandes, numerosas, né, que podiam vir trabalhar na produção do café. E aqui eles tinham
esperança de que o café ia dar dinheiro, como de fato deu. E aí cada um formava o seu núcleo e nesse núcleo plantava, colhia, criava o animal, construía sua própria casa. Daí começaram a plantar tomate e dava muito dinheiro. Daí a gente começou também, eu com a Mana, que é da Chácara Trapação. E assim eu trabalhava, eu acredito desde os 10 anos por aí eu já trabalhava na roça. Plantava trigo, colhia na mão. E tinha uma foicinha que chamava, cortava esse trigo, amontoava, depois trilhava, se plantava milho, tudo na mão, se limpava na enxada. Nessa época não tinha soja ainda. Depois que começou a aparecer alguma coisa de soja, eu lembro até hoje, que o grão era preto, não sei de onde veio aquilo. Me falaram que tinha vindo de Santa Rosa, lá daquela região. Fazia bastante vinho, vendia para famílias tradicionais de Curitiba. Tinham criação de porcos, galinha, tudo para o consumo da casa, quase mais. O que sobrava eles vendiam, verduras também. Com 11 filhos, né? A nona Maria acabou tendo 11 filhos com o Bortolo, que era meu nono, e cada um foi crescendo e o negócio sempre foi o capim. Trouxeram muita coisa que eles já cultivavam na Itália, como por exemplo a uva, né? E souberam se adaptar também ao que eles encontravam de cultura aqui. Meu avô tinha um moinho de fubá. Vendia, moía o milho, fazia fubá para os outros, né? Se vocês conhecerem Londrina, vocês não vão mais querer saber de estado de São Paulo, não. Lá é terra roxa. Aí ele veio, chegou aqui, ficou entusiasmado, né, com essa pujança. De colonos que eles eram em São Paulo, eles passaram a ter seu próprio pedaço de terra e ter outros colonos também que vieram trabalhar com eles. A gente plantava na mão, era muito ruim porque a gente era muito criança e como plantava na mão, colhia na mão, ela tinha na vagem dela era muito espinhenta, então a mão da gente ficava muitas vezes cheia de sangue. Muito duro, realmente muito duro. E assim eu cresci e depois eu fui estudar numa cidade que era mais próxima. Aí eu ia todo dia, dava 10 quilômetros e ia a cavalo. Levantava cedo e ia a cavalo para fazer, né, o ginásio lá em Sertão. A indústria mais importante do Paraná no século XIX vai ser a indústria ervateira. Então essa indústria ervateira, ela não só deriva na produção da erva mate, ela cria a chamada burguesia do mate, mas ela se torna a principal atividade. Então tem um monte de gente que vai voltar a sua atenção para a produção, comércio, embalagem, uma série de coisas para a erva mate e deixa de lado justamente aquele abastecimento que eu dizia. O Lamen Alins teve uma ideia interessante. Colônias, um cinturão de colônias em torno da cidade de Curitiba para abastecer Curitiba. Quando nós tivemos a emancipação política do Paraná, em 1853, o primeiro presidente, o Zacarias de Góes de Vasconcelos, ele vai defender a necessidade de trazer imigrantes para cá. Ele se preocupa com a questão do abastecimento e ele vai criar o chamado Cinturão Verde em torno de Curitiba.